Bom, boa tarde. Estamos aqui no nossa tradicional lanche clínico e hoje a gente vai falar sobre radiologia intervencionista. Então, infelizmente, o Vitor estava na programação para vir aqui, mas por razões pessoais ele acabou não podendo vir. E quem veio aqui para me ajudar aqui na apresentação foi o Adalberto. Então, vamos dar início aqui à apresentação. Primeiro, eu gostaria de fazer uns comentários gerais sobre a especialidade. É uma especialidade com a vida breve, né? É uma especialidade relativamente nova, em que a gente tem na entrada tanto médicos radiologistas quanto cirurgiões vasculares, e nosso time é heterogêneo nisso também, tem tanto radiologistas quanto cirurgiões. Aqui ao lado a gente vê a composição do nosso time. Hoje a gente tem 10 médicos nesse time, e esse mesmo time dá suporte na radiologia intervencionista a toda a rede DASA de hospitais. E não só os hospitais, mas também o que a gente tem de intervenção dentro das unidades ambulatoriais. Como nas marcas no Alta, no Delboni, por exemplo, a gente tem um atendimento de intervenção e é realizado por esse mesmo time. A gente acaba usando de modalidades o ultrassom, a tomografia e o raio-x através da hemodinâmica. Então, é esse nosso o nosso onde a gente pratica nossas intervenções, basicamente no ultrassom, no atomo ou na hemodinâmica. E a gente tem uma atuação bastante ampla em várias especialidades médicas, desde oncologia, ortopedia, urologia, endócrino, infecto, cirurgias das mais variadas, desde cirurgia do aparelho digestivo a cirurgias torácicas, ao cirurgião torácico. Então, uma ampla gama de especialidades cirúrgicas, a pneuma, gineco. Então a gente atua em bastante especialidades. É muito mais fácil dizer as que a gente não atua, porque realmente são poucas. Por exemplo, oftalmo é uma que tem muito pouco acesso, apesar de a gente já ter feito alguns procedimentos dentro da oftalmo, mas é algo que é bem menos frequente, mas a gente atua amplamente em várias cadeiras da medicina. E normalmente nossos procedimentos são de menor complexidade, uma grande maioria é com anestesia local. É lógico que a gente tem os nossos procedimentos de maior complexidade, que são feitos inclusive com anestesia geral, e geralmente são procedimentos que vêm junto com alta precisão e um excelente custo-efetividade, principalmente se comparado com as outras alternativas de realização a ele. Hoje, aqui no 9 de julho, a gente tem 2 aparelhos de ultrassom habilitados com uma sala dedicada. E quando eu falo ultrassom habilitado, são ultrassons com um arsenal voltado para a intervenção que potencializa muito o método. Por exemplo, recursos de fusão, recursos com identificação das agulhas no mapeamento do ultrassom. Então, tem diversos recursos, diversos softwares instalados nesses aparelhos que potencializam a especialidade. A gente tem 2 tomografias habilitadas, e quando eu falo habilitadas, é nesse mesmo sentido. Tem softwares específicos para intervenção instalados nesses aparelhos, tá? Então, e isso faz muita diferença no sucesso e na velocidade com que a gente faz o procedimento. E a hemodinâmica, que aí é mais conhecida, é um setor destacado do SADT, onde está a ultrassom e a tomografia, mas é um setor bastante relevante para a nossa prática de procedimentos. Hoje, aqui no 9 de julho, a gente tem agendas diárias para os procedimentos seletivos, tanto de manhã e à tarde, de segunda a sexta. A gente tem uma cobertura 7 por 24 horas para as urgências e os atendimentos ambulatoriais que a gente tem, tanto no CME quanto na oncologia. A gente está começando agora o atendimento lá no Centro de Oncologia, então é algo relativamente novo, mas no CME a gente já tem uma rotina de atendimento lá. Nosso portfólio de procedimentos é bastante amplo. Aqui eu coloquei de uma forma bem geral, mas depois eu vou detalhar um pouquinho mais sobre cada especialidade. No ultrassom e na tomografia, a gente tem as punções aspirativas, as PAFs, as paracenteses, toracocenteses, tem as drenagens, as biópsias, as marcações pré-operatórias e para radioterapia, as ablações, e aí eu coloquei aqui o que está aprovado já no rol, mas a gente tem um portfólio bem extenso de onde a gente pode fazer a ablação, mas o que está no rol seria o HCC e metacoloretal no fígado e o osteomosteoide. Essa lista está em constante negociação entre as sociedades de intervenção
e a Conitec, então tem um fluxo intenso de informações ali nesse passado recente e deve permanecer assim. A hemodinâmica, a gente tem também diversos procedimentos que, desde os catéteres, arteriografias, quimioembolizações, alguns procedimentos direcionados para a urologia e a radioembolização. E aqui, quando a gente fala em intervenção oncológica, a gente consegue atuar praticamente em toda a jornada do paciente oncológico, desde o diagnóstico inicial até etapas de complicação do tratamento cirúrgico ou do tratamento em si, quimioterápico, tratamentos de tumores na linha terapêutica também e nos cuidados paliativos. E geralmente, como eu falei anteriormente, são procedimentos menos invasivos, com menos dor envolvida, muitos procedimentos são realizados com anestesia local e de baixa morbidade. Mas, como falei, também tem procedimentos que são bastante complexos, né? Então, muitas vezes, para você conseguir uma menor invasividade, você tem que ter uma máxima de complexidade. Tem procedimentos diversos também que a gente faz com anestesia geral. Esses são os procedimentos que eu queria destacar mais aqui nesse esquema da jornada do paciente oncológico. Normalmente, no início, a gente é acionado para o diagnóstico, né, através das biópsias, algumas punções aspirativas de líquidos. Então, essa primeira etapa, que hoje a gente tem um cenário que essa etapa inicial muitas vezes se repete para você fazer novos estudos moleculares daquele tumor, para ver se novas mutações surgiram. Então, essa fase inicial, mas ela pode estar presente em diversos pontos dessa cadeia da jornada do paciente. Depois, nos acessos venosos, com passagem de Portocat, PIC. Nas complicações, tanto complicações de procedimentos cirúrgicos, mas algumas complicações também relacionadas ao próprio tratamento sistêmico, como trombose, passagem de filtro de Vercava, por exemplo. Procedimentos terapêuticos, e aí principalmente a gente tem as ablações e as embolizações, seja a quimioembolização ou a radioembolização. E aí na linha de cuidados paliativos que a gente tem também um portfólio bem extenso, que vai desde tratamentos para dor, como as alcoolizações de plexo celíaco, por exemplo, como ascites refratárias, em que a gente tem catéteres de longa duração. Então, tem diversos procedimentos que a gente consegue também ajudar nessa jornada dos cuidados paliativos. De um modo geral, a biópsia é o nosso procedimento mais comum. De um modo geral, a gente pode até afirmar que qualquer nódulo que seja visível em qualquer método de imagem é biopsiável. Dificilmente um nódulo não é biopsiável. Seja nódulos profundos pulmonares, a gente consegue fazer com agulha relativamente fina, né, esses procedimentos, tem uma alta acurácia diagnóstica, e a gente usa normalmente uma técnica coaxial. E essa técnica coaxial é importante porque uma pergunta muito frequente é: se a gente biopsia esse tumor, a gente pode espalhar esse tumor ao longo do trajeto da biópsia ou pelo corpo? Isso é um evento extremamente raro e ficou mais raro ainda quando a gente usa essa técnica que chama coaxial, em que a agulha que encosta no tumor não é a mesma que faz o trajeto da pele ao tumor. Ela passa por dentro de outra. Então, você não tem um contato dessa agulha que encosta no tumor com todo esse trajeto. Então, isso diminui ainda mais a possibilidade desse seeding, desse implante decorrente do procedimento. E como eu falei, mesmo localizações bem desafiadoras, como esse nódulo retroperitoneal entre a cava e a aorta, a gente também tem estratégias para conseguir atingi-lo com biópsias e mantendo aquela frase que eu falei, que praticamente as lesões que a gente consegue ver com imagem, a gente consegue biopsiar. Aí está marcando onde está originalmente a cava, a aorta e a lesão que foi biopsiada. Lesões cervicais profundas também, tem um conhecimento técnico dos espaços que são seguros em atravessar com agulha. Então, essa é uma lesão no espaço parafaríngeo à esquerda, né? Então, a gente vê aqui na ressonância, na tomografia, e aqui o trajeto da biópsia pelo espaço mastigatório, que é um espaço bastante tranquilo de ser atravessado, que não tem estruturas tanto nervosas quanto vasculares significativas. Biópsias ósseas também, a gente tem tanto agulhas com trefina, que é como se fossem uns perfuradores na ponta da agulha, como
perfuradores de verdade, que simulam uma furadeira, né, para fazer essas biópsias, especialmente quando tem lesões líticas como essa, em que você vê, depois que faz a biópsia, você tira o fragmento, você vê exatamente o trajeto que foi feito essa biópsia. Indo para algumas especialidades específicas, a gente vê na cirurgia geral e do aparelho digestivo, a gente tem bastante gama de procedimentos que a gente consegue realizar aqui, tratamento de coleções pós-operatórias, as fístulas intestinais, tratamentos pré-operatórios com embolização de veia porta, descompressão de vias biliares com drenagem de vias biliares, colecistites em pacientes muito graves, sem condição cirúrgica, em que a gente entra para fazer uma colecistostomia e com alta efetividade nesse tratamento. Casos como esse, que é uma coleção na parede abdominal bem extensa, e você vê que é um conteúdo espesso pelo ultrassom, e de fato, essas coleções são desafiadoras, que você põe o dreno e no começo pode não vir nada de tão espesso que essa coleção. A gente tem recursos de usar fibrinolíticos pelo dreno para fluidificar essa coleção, de modo a acabar tendo sucesso com a saída do dreno. Esse é um nódulo hepático, uma meta coloretal, mas só para trazer um pouco da nossa atuação no fígado também, indiscutivelmente sem condição de ser operado, né? Ele envolvia extensamente aqui a chegada da cava, a veia hepática esquerda, a veia hepática média, então um nódulo numa posição que, sem dúvida, é um desafio para a cirurgia e a gente conseguiu fazer uma ablação. Esse foi um caso da semana passada, que a gente fez uma ablação bem extensa dessa lesão, a gente não tem um controle mais tardio, mas só para ver onde que a gente pode atuar nessas lesões sem condição cirúrgicas hepáticas. E muitas vezes o que a gente tem feito relativamente frequente é a associação num paciente oligometastático hepático, a associação de cirurgia com ablação. Então, os nódulos mais periféricos, a gente vai na cirurgia, e os nódulos mais profundos, a gente acaba fazendo ablação, muitas vezes em tempos separados, muitas vezes no mesmo tempo, depende muito da organização que a gente faz junto com o cirurgião, mas a gente faz um planejamento, descreve nódulo por nódulo, como vai ser a abordagem de cada nódulo, e aí a gente, junto com o cirurgião, a gente traça uma estratégia mais adequada para cada situação. Na urologia também a gente tem bastante atuação, né, nas biópsias das lesões renais, drenagem das coleções, nas nefrostomias, nas passagens de duplo J, em que o urologista tem dificuldade na caracterização do meato uretral para fazer de forma retrógrada, então a gente acaba fazendo a passagem desse duplo J de forma anterógrada. Aqui um caso também recente de uma nefrectomia parcial, em que o paciente teve um sangramento importante pós a nefrectomia, e a gente atuou aqui identificando o pseudoneurisma. Aqui na tomografia a gente vê esse extenso hematoma perirenal à direita, e na arteriografia a gente já identificou, aqui na própria tomografia a gente já identificava onde estava o foco de sangramento, ficou bem mais evidente na arteriografia, e aqui o controle pós-embolização, e foi um caso que evoluiu super bem depois da embolização. Na próstata também, é aquilo que eu falei do ultrassom ser habilitado, preparado com softwares para fusão, permite que você faça algo como isso é uma próstata, uma ressonância de próstata, uma sequência em T2, no axial, em que você vê na bolinha rosa, identificado uma lesão PIRADS 4 numa localização muitas vezes desafiadora para você obter fragmentos aí numa biópsia randômica. Esse paciente já havia sido biopsiado antes, sem o diagnóstico oncológico nessa primeira biópsia, e aí veio fazer uma nova biópsia com fusão, e a gente vê, a gente fica muito mais tranquilo para você direcionar exatamente onde está essa lesão no ultrassom, porque no ultrassom muitas vezes a gente não consegue ter essa visão da ressonância, né? Então a gente consegue mudar de vários planos. Aqui essa primeira imagem à esquerda é a imagem axial, aqui na imagem superior à direita
é a próstata vista no plano sagital. Essa é uma biópsia transperineal também. Então, a biópsia transperineal tem diversas vantagens, principalmente em relação à infecção, né? Você não faz perfuração do reto, então você vai da pele à próstata, então você diminui a chance de infecção nessa situação. E aqui você vê também a precisão da agulha exatamente no ponto rosa, que seria o alvo dessa biópsia. Temos também as ablações de tumores renais, né? Então, aqui um caso que a gente consegue ver bem facilmente com ultrassom nas imagens da esquerda, uma lesão de cerca de 2 centímetros. Então, a gente, bem identificado no ultrassom, a gente vê a grande proximidade que tinha com o cólon ali nessas imagens do meio da tomografia. E aí, o que a gente faz? A gente injeta um soro para afastar a área da lesão do cólon, para a gente ter uma ablação segura, que não queime o cólon, né? Então, é isso que a gente faz, a gente injeta um líquido que afasta o cólon e a gente consegue fazer a área de ablação. Nessa última imagem aqui à direita, a gente vê que tem até um gás que já formou ao redor da ponta da agulha da ablação, e aí o cólon afastado anteriormente, longe dessa área de ablação. Então, é assim que a gente resolve esses problemas de alça próximas de áreas que a gente quer fazer ablação. Na endocrinologia também, eu vou destacar aqui só tireoide, então a gente tem as PAFs de tireoide, as ablações de tireoide, com algumas indicações, por exemplo, os nódulos funcionantes, você tem um nódulo grande, um nódulo dominante com efeito compressivo ou estético, então a ablação tem um papel muito interessante aí, onde se tem crescido agora na discussão do microcarcinoma papilífero, nesse cenário da ablação de tireoide. Então, aqui é só um caso que a gente fez também recente, agora faz 3 meses, o paciente nem tem um segmento tão grande, mas só para um caso recente, em que a primeira coisa que a gente faz, igual aquele caso do rim, a primeira imagem do ultrassom à esquerda é mostrando uma agulha na face, aqui é o nódulo, e na face anterior do nódulo, a gente com agulha injetando líquidos para isolar a área que a gente quer fazer a ablação, e em seguida a gente coloca a agulha de ablação dentro do nódulo da tireoide e começa a fazer a ablação propriamente dita, com essa camada líquida protegendo as estruturas ao redor. E aqui é o aspecto que fica pós-ablação, esses pontinhos hiperecóicos, né, hiperecogênicos dentro do nódulo, são o gás que forma durante a ablação. Esse paciente retornou agora 3 meses após a ablação, e o nódulo que já media 43, já media 20, né? Você vê que ele vai sofrendo um processo de redução volumétrica ao longo de 1 ano. Então, nos primeiros 3 meses, ele já reduziu para metade, e ele vai continuando reduzindo ao longo desse ano. Vou chamar o Adalberto. Não, pode. Fazemos. A alcoolização ou ablação, o racional é assim. O que acontece com a alcoolização? Quando você injeta o álcool dentro de um tecido, o espalhamento dele ocorre de uma certa forma errática. Então, ele pode ir para um lugar que você não quer, ele pode ir para lugares indesejados. Então, o racional dos nódulos tireoidianos é assim: se você tem muito componente cístico, a alcoolização vai bem. Você aspira aquele conteúdo cístico e alcooliza aquela região. Quando você tem um nódulo muito sólido, a preferência é ir para a ablação, que aí você controla exatamente a área que você está tratando. Linfonodo é o mesmo racional, mesmo princípio. Então, os linfonodos de recidiva de tireoide cervicais, mesmo princípio. Muitas vezes, aquela recidiva no 6, KDC mais desafiadoras, a gente também tem que fazer essa hidrodissecção, porque tem estruturas vitais ali perto, mas é algo que a gente faz de rotina. Muitas vezes, os linfonodos muito pequenos, a gente trata só com alcoolização. Até porque você introduzir a agulha de ablação em linfonodos de 4 milímetros, quando eu estou falando pequeno, é 3, 4 milímetros, você praticamente não consegue introduzir. Então, a alcoolização para linfonodos muito pequenos não tem problema. Mas quando você vai em lesões muito maiores, o espalhamento do álcool fica errático. Boa. Sim, sim. Boa. Vou convidar o Adalberto para seguir aqui. Vamos lá, Adal.
Opa, obrigado. Então, mudando da urologia para ginecologia agora, então a gente tem algumas frontes de pontos de contato que a gente tem com a especialidade também, principalmente no tratamento de embolização de miomas, que é uma técnica minimamente invasiva, onde a gente consegue tratar pacientes que têm úteros muito aumentados, que eventualmente teriam ali indicado uma esterectomia, enfim, perdeu a possibilidade numa gestação, a gente consegue hoje fazer um tratamento global desse útero com a redução dos miomas e eventualmente permitindo essa paciente ter uma gestação num futuro aí, pós aí cerca de 6 meses do tratamento, né? Principalmente para pacientes onde a miomectomia, ou seja, existem muitos miomas ou miomas muito grandes, acima de 5, 6 centímetros, a miomectomia já não é tão efetiva, a embolização acaba sendo uma opção. A ablação, ela segue a mesma ideia que a gente consegue fazer para os tumores, então a gente vai com uma agulha onde acontece o esquentamento dessa agulha e a destruição dos miomas, também minimamente invasivo, ela seguiria umas indicações parecidas com a miomectomia, mas em locais que seriam mais difíceis de acesso cirúrgico, né? A gente sabe que miomas mais intramurais às vezes são difíceis do cirurgião ir lá e achar o mioma e fazer a ressecção completa. E o tratamento de varizes pélvicas, que representa aí uma das entidades onde faz parte da etiologia do diagnóstico de dor pélvica crônica, uma doença super frequente dentro do sexo feminino, e que cerca de 30 a 40% das mulheres nunca conseguem um diagnóstico. Né? E muitas vezes esse diagnóstico está dentro das varizes pélvicas, que é uma das causas talvez mais negligenciadas aí dentro da dor pélvica crônica, que pode ser tratada com embolização, com resultados bastante interessantes no médio e longo prazo. Esse é o caso de embolização de miomas, então a gente faz um cateterismo pela femoral direita, um catéter super fino, onde a gente faz com microcatéter a angiografia dos miomas especificamente, ali na imagem do meio, a gente vê que são artérias que são bastante espiraladas, doentes mesmo, né? Doentes, e que, porventura, por essa vascularização mais exacerbada, podem sim causar os sangramentos e os períodos de hipermenorreia, que tanto afetam a qualidade de vida das mulheres. A gente faz o tratamento com embolização, ali o controle, então, a gente mantém a artéria uterina pérvia, mas a gente já não vê mais aqueles cabelinhos, né, aquelas artérias encaracoladas que a gente via na imagem anterior. E mesma coisa do lado direito, com o mesmo cateter, mesmo acesso, a gente não precisa fazer nova punção. Mesma coisa, a gente vê bastante exacerbada. Essa paciente, ela tinha um útero de 1 quilo, então bastante volumoso, mas ela tinha uma história de uma cardiopatia hipertrófica junto com uma transplante renal. E, portanto, a paciente não tinha um risco cirúrgico proibitivo. A gente conseguiu fazer um tratamento, a gente conseguiu redução de 60% do volume do útero dela, e clinicamente parou os sangramentos, a cardiomiopatria acaba melhorando porque não faz tanta anemia, e o resultado acaba sendo bastante interessante, né? Dentro das embolizações, então, a gente consegue praticamente uma vasta maioria dos vasos onde a gente consegue fazer a angiografia, a gente consegue colocar um catéter lá e fazer a embolização que nada mais é do que o fechamento desse vaso, seja por um sangramento, por uma hemorragia tumoral espontânea ou por miomas. O princípio é o mesmo. Colocar um catéter lá e fechar com algum material embolizante, ou um rim sangrando, com uma mola, com partículas, né? Sangramentos pós-operatórios, talvez assim, é frequente as complicações pós-operatórias serem o primeiro ponto de encontro com o intervencionista. Então, o cirurgião eventualmente tem uma complicação, a gente acaba conseguindo resolver de uma forma que não precise retornar ao centro cirúrgico e a morbidade acaba sendo mais interessante para o paciente e para o próprio colega cirurgião também. Né? As hemorragias digestivas não é a terapia de primeira escolha, sempre ainda é a terapia com a endoscopia ou a colonoscopia, mas eventualmente casos que são refratários ou muito graves acabam vindo para a gente fazer o tratamento com a embolização também. E temos também tratamentos seletivos, como miomas e adenomioses, segue o mesmo princípio, a gente consegue fazer o tratamento com a embolização também, varizes pélvicas, embolizações inflamatórias, que é uma área que a gente vem atuando em maior grau nos últimos anos, principalmente no que diz respeito a artrites. A gente sabe que existe um papel da hipervascularização das artrites e artroses, ombros congelados, artroses de joelhos, onde a gente consegue diminuir essa hipervascularização e, portanto, a inflamação. Ela vem aí como uma alternativa aos pacientes que ficam fazendo múltiplas infiltrações. E pré-cirúrgico, como mostrar num caso mais adiante, a gente consegue fazer, por exemplo, ou para diminuir sangramentos, pacientes da oncopelve, por exemplo, que tem aquelas cirurgias que são bastante extensas, a gente pode vir fazer uma embolização pré-operatória
não para tirar a vascularização completa, mas diminuir. Então, cirurgias que eventualmente iriam precisar de 6 a 8 transfusões de bolsas de sangue acabam não precisando, ou eventualmente uma ou duas. Então, reduz bastante também a morbidade, a inflamação da paciente, que não fica politransfundindo no pós-operatório. E nesses casos, por exemplo, aqui essa é uma angiografia da veia porta direita. A gente punciona a veia porta, guiada por ultrassom, um acesso super seguro, apesar de não parecer. Com ultrassom traz bastante segurança para a gente. A gente consegue fazer a angiografia e para pacientes onde a gente tem um lobo esquerdo pequeno e vai precisar fazer uma hepatectomia direita, uma hepatectomia direita estendida, fica uma alternativa da gente fazer o fechamento dessa veia porta direita e o próprio fígado fazer o crescimento, né? Então aqui a gente vem com microcatéteres, vai entrando então em cada ramo e a gente faz a embolização. Nesse caso aqui, todo esse material escuro já é um material embolizante líquido que a gente chama, né? Pode ser como uma espécie de cola biológica, está tampada, então. Nesse caso específico, a gente ainda associou para ter um crescimento maior do lobo esquerdo, porque era uma paciente que tinha um lobo esquerdo pequeno em relação ao direito. Associamos uma técnica que chama deprivação, onde não só a veia porta direita, mas a gente punciona a jugular e fecha a veia hepática direita também, deixando esse fígado numa situação de hipóxia mesmo. Consegue passar o vídeo para mim, por favor? Acho que mais no play. Obrigado. Então, aqui, depois da gente ter fechado a veia porta, a gente vem pela jugular, aqui por cima, e vem soltando o plug na veia hepática direita. A gente consegue, então, fazer o que a gente chama de deprivação, e esse fígado fica praticamente excluído lá do direito da circulação venosa, e os resultados de crescimento depois são muito superiores a só a embolização de veia porta isolada. Então, esse aqui é o pré-operatório. Vejam o tamanho do lobo esquerdo do fígado, né, no pré, e no pós a gente consegue um crescimento bastante extenso, que permite uma hepatectomia direita com bastante segurança e diminuição aí do risco de uma falência hepática no pós-operatório precoce, né? Hoje aqui no 9 de julho a gente tem um fluxo bem estabelecido para os pacientes internados, então a gente entende que muitas vezes os colegas querem solicitar uma biópsia, uma drenagem, e às vezes ficava confuso, né, ali na solicitação do próprio MV. Então o que a gente conseguiu padronizar hoje é a solicitação do procedimento através da prescrição do item avaliação radiologia intervencionista. Automaticamente, uma vez prescrito esse item, isso já chega num aplicativo que todos da equipe do celular têm, e a gente consegue ver então que foi solicitado, quem foi o colega que solicitou, para que a gente consiga ver as imagens e daí entender o que vai ser necessário, se vai ser uma drenagem por ultrassom, por tomografia, se é melhor uma anestesia geral, ou uma sedação, uma anestesia local, e eventualmente até a gente consegue conversar com o paciente antes, né, e explicar o procedimento antes da gente prosseguir efetivamente para a sala de intervenção, né? Então, como eu já falei no MV, a gente tinha uma redundância de itens, ficava muito complexo. Às vezes o colega, ele prescrevia uma biópsia por tomografia, por exemplo, bloqueava a sala de tomografia, mas a gente conseguia fazer com ultrassom e a gente conseguia, então, dar mais fluxo de andamento dentro das solicitações. Por isso que a gente padronizou dessa forma, para que fique mais simples. E daí, uma vez que solicitada a avaliação, a gente mesmo vai lá e prescreve de acordo com o que a gente veja na avaliação, tanto clínica quanto por imagem. Aqui mostrando, então, no item de prescrição, a avaliação, só digitando intervencionista já aparece lá. Depois tem um formulário básico, né, para prescrever e assinar, onde vai fazer algumas perguntas, nada difícil. Claro que a gente sempre pede que casos mais urgentes, o objetivo dessas reuniões é sempre a gente estar conectado, né? A gente se conectar, mas casos mais urgentes, ou queiram discutir, por favor, manda uma mensagem para alguém do grupo, certamente a gente vai conseguir direcionar vocês e a gente consegue encontrar a melhor solução para o paciente. Bom, aqui é a nossa equipe, obrigado. Obrigado aí, pessoal, pela presença. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser levantar algum ponto, vamos lá, Marcos. Manda. Aquele ponto cego que a endoscopia coluna não vê. Aí a gente recorre à cápsula, cintilografia com a massa marcada, arteriografia. Isso numa situação de sangramento, que eu digo de tá perdendo sangue, tá caindo HB, tá com melena, aquela coisa. Existe um ponto de corte assim de sangramento, tá ativo ou não tá ativo, para vocês identificarem qual que é o melhor método, que vocês, assim, se a arteriografia tem um bom rendimento na identificação desses casos, tem um ponto de corte para
volume de sangramento, porque é uma dificuldade real. Às vezes você tem um neuroendócrino, tem um giste, tem alguma outra lesão ali que tá babando e endoscopia e colono normal, né, Antônio? Paola, a gente às vezes acaba, na prática, vendo uma situação como essa que é um terror para a gente, né? O que vocês têm a dizer sobre isso, desses métodos de vocês, o limite de sangramento tá ativo ou não e, assim, a quantidade de sangramento para vocês conseguirem pegar, né? Perfeito. Esses são os casos bastante desafiadores mesmo, principalmente quando são aqueles sangramentos que vêm para, vêm para, vêm para. Então, são pacientes que vão em internações crônicas e são bastante desafiadores. Nos casos de angiodisplasia especificamente, são os casos que são mais complicados, porque a gente precisa entrar em cada ramo da mesentérica superior, então a gente vem estudando, é um exame bastante demorado, 2, 3 horas de angiografia, e a gente consegue sim identificar esses locais da angiodisplasia e fazer a embolização. Mas tumores costumam ser mais fáceis, porque o tumor ele costuma ser hipervascular, a gente consegue ter um blush. Então a gente consegue ver onde tem o tumor e fazer a embolização. Então, para lesões oncológicas, costuma ser mais tranquilo e mais seguro também, que a gente consegue identificar exatamente a artéria. A angiodisplasia costuma ser um negócio mais difuso, então tem que pesar muito bem a mão entre quanto fechar e o quanto não fechar, para não causar uma isquemia também. Em relação ao fluxo de sangramento, a gente tem aqueles estudos clássicos, 100 ml por hora, a gente já conseguiria ver nas hemácias marcadas, 200 ml com angiografia, mas na prática a gente não consegue estipular isso, mas existem alguns dados clínicos, tá? Então, pacientes com hipotensão seriam pacientes onde a chance de uma embolização com sucesso é maior, e pacientes com transfusão de mais de 3 concentrados de hemácias. A gente tem esses dois parâmetros clínicos já em literatura para aumento de chance de encontrar um sangramento dentro de uma angiografia. Tá? Dentro de exames, para direcionar para a gente, angiotomo sempre é a melhor e talvez mais disponível, mais rápido, mas em caso de sangramento crônico, é aquele para e vem, principalmente de uma angiodisplasia no paciente mais idoso, aí a cintilo acaba sendo mais interessante. Ela não localiza para a gente o vaso, mas a localização no abdômen, né? Então a gente vê, tá mais pro lado direito, vamos entrar em todos os vasos que estão no lado direito, então facilita a angiografia, tá? Então é menos contraste, menos tempo de radiação, o paciente acaba sendo melhor. Sentido, esse ponto, né, da participação de vocês, eu queria saber também, mudando um pouquinho, indo para uma situação de um paciente meu que teve, uma paciente minha que teve um insulinoma, uma situação assim dramática, ela chegava no PS com 22 de glicemia, uma coisa assim dramática. E aí a radiologista intervencionista fez a arteriografia, não conseguiu localizar muito bem, mas ela começou a dosar em vários ramos pancreáticos a insulina. Então, eu queria saber se vocês fazem isso aqui. Então, a dosagem De ramo por hormônios. ramo para saber em que local que está esse insulinoma. Só assim que a gente conseguiu identificar, porque nenhuma imagem pegava, entendeu? O insulinoma é uma questão meio dramática também, né? Porque se não tem uma ecodoscopia bem feita, às vezes a chance de você direcionar é minúsculo e, teoricamente, são lesões hipervasculares, mas mesmo assim na angiografia, às vezes a gente não consegue. Então, a prática normalmente é essa, a gente faz uma punção pela veia jugular e uma pela femoral. E a gente vai entrando e injetando carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é um insulinagogo, né? Classicamente utilizado. Então, a gente vai injetando 3 a 5 ml, tem que esperar um tempo, e aí a gente vai coletando o sangue da veia hepática direita. Então a gente injeta, por exemplo, na esplênica, se ele positivo na esplênica, como a esplênica tem a vascularização para a cauda do pâncreas, eu sei que aquele insulinoma está na parte mais posterior. Né? Aí eu vou na gastroduodenal, na hepática, né? E a gente vai estudando uma por uma as vascularizações do pâncreas. E a gente tem que fazer a curva, né? Então a gente vai fazendo a curva com 0, 30, 60, 120, 180. Cinco coletas. E se você tem um crescimento exponencial dentro dessas coletas, você consegue então ter a localização do insulinoma. E aí facilita para a ressecção para o paciente, né? Que é bem dramático mesmo. Minha esposa é endócrina, então eventualmente a gente faz uns casos de dosagem, não só de insulinoma, mas de cortisol também. Então. Nossa, tem uma mão levantada. Oi, pessoal. Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bom, Juliano? Tudo bem? Bom. Desculpa a invasão aí, mas eu entrei um pouquinho atrasado. Eu não sei se eu peguei bem a parte de pulmão. Duas coisas que eu queria comentar. Casos de hemoptise, né, de embolização de vasos pulmonares, principalmente artéria brônquica, e também uma dificuldade que a gente tem tido com marcação. Cada vez mais a gente está achando nódulos menores, indo para segmentectomias, às vezes até para ressecções em cunha, e a marcação.
A marcação com fiduciais metálicos, ela ajuda muito na videotoracoscopia, mas ela fica complicada na robótica, em função do robô estar acoplado e a gente não poder usar a radioscopia. Então, teria que ser um marcador, vamos dizer, colorido, ou eventualmente com a endossilina verde, que ajuda muito na robótica, né? E a gente também tem tido problemas no fornecimento, acho que, da endocianina. Não sei como que vocês estão lidando com essas coisas todas, por favor. Vamos lá, vou começar pela segunda. Da marcação, então, a gente faz marcação assim que começou a vídeo, né? A gente começou as marcações. Então, e quando diminuiu o tamanho das cirurgias, também mais vezes a gente foi acionado. E quando veio a robótica, a gente deixou de lado os marcadores metálicos da escopia e usou os coloridos, né? Então, é o verde endocianina. A gente teve até um caso recente, né? Que foi contigo, inclusive, né? E que a gente teve uma dificuldade de acessar a verde endocianina, mas a gente conseguiu a tempo e deu tudo certo. Então, como a gente tem marcado classicamente, esses casos é com verde, e às vezes a gente mistura, como o verde é muito fluido, muitas vezes a gente mistura com algum componente de trombina, para dar menos espalhamento daquela solução e ficar mais localizado onde necessariamente a gente quer marcar, e até para que o verde não vá para a pleura, não pegue outros trajetos indesejados. Então, a gente frequentemente usa uma solução de trombina para essa solução ficar espessa, junto com verde. A espira metálica a gente pode usar ou não nesse cenário. Ela fica interessante porque quando você tira a peça, você já radiografa ali e você já tem certeza que veio ali, você fica tranquilo, porque muitas vezes a gente posiciona a espira metálica na margem mais crítica, seja na margem profunda ou na margem inferior da lesão. Isso aí ajuda, inclusive, que se você vir ali, você já fica mais tranquilo que a lesão veio por completo. Mas ela não é indispensável, né? Então, a gente dá para fazer só com o verde. A gente teve uma certa dificuldade, mas não foi tão complexo não para conseguir o verde nesses últimos casos. Quer falar da hemoptise aí, Ela? Em relação à hemoptise, a gente sabe que 80% acaba vindo da artéria brônquica, né? O que é bom pra gente, porque a gente consegue acessar pela aorta ali, fazer angiografia e fazer embolização. Quando vem da artéria pulmonar, não tem muito que a gente consiga fazer, porque senão a gente causa um TEP na paciente, então a gente não consegue embolizar, apesar de eventuais diagnósticos. Mas pela artéria brônquica, que graças à anatomia aí acaba sendo 80% das causas, a gente consegue sim ter o acesso. Em relação à efetividade, principalmente à recorrência, né, do tratamento da hemoptise, que normalmente são pacientes mais crônicos, né? Ele vem, sangra, para, vem, sangra, para. Isso é muito relacionado com a etiologia, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que a aspergilose é o pior das causas de recidiva. A gente consegue, faz a embolização, mas a chance de recidiva é de 70%, 80%. Enquanto que o tumor ele fica em 50% e os melhores resultados são para tuberculose, tá? Mais ou menos 20 a 30% tuberculose e bronquiectasia. Então a etiologia é o fator mais importante para a gente em relação à recorrência. Perfeito, obrigado, Norberto. Bom, vocês têm um time fantástico aí que está sempre à disposição e tem funcionado super bem para o tórax. A gente precisa de muita informação, principalmente molecular agora, até para começar o tratamento do paciente, né? A maior parte dos pacientes são avançados, mas mesmo na doença inicial, cada vez mais a gente já precisa também do perfil molecular para definir tratamento e até definir estratégias de neoadjuvância ou adjuvância, enfim. Então, acho que é fundamental a gente ter essa interface que, felizmente, acontece muito bem aqui, né, entre a gente. A minha pergunta tem funcionado super bem, mas, assim, vocês têm um protocolo, por exemplo, de número de passagens para a gente ter material para molecular? Como que vocês têm feito isso? Vocês têm protocolado e como que tem sido essa interface com a patologia? Via de regra, todas as biópsias. Aliás, obrigado pela delicadeza das palavras aí mas realmente é um fluxo que tem funcionado bem aí da oncologia com a intervenção. E como que a gente faz no nosso dia a dia nas biópsias de um nódulo pulmonar?
a gente sempre chama a patologia. Então, todos os nossos biópsias são validados com o patologista do lado. E o nosso padrão, é muito difícil estabelecer um padrão, porque se tem um nódulo de 4 centímetros é uma coisa, se tem um nódulo de meio centímetro é outra. Tem que ter muito mais fragmento desse de meio do que do de 4, que você vê, o nosso fragmento é um cilindro. Se o nódulo tem meio centímetro, só vai ter meio centímetro de extensão. Se tem 4 centímetros, vai ter o cilindro inteiro, que tem 2 centímetros, mais ou menos tem 1,8 centímetros esse cilindro, de tumor. Então, é diferente um cilindrinho de meio centímetro e um cilindro de 1,8. Então, por isso que falar em número de passagens varia muito dependendo do tamanho do nódulo. Uma coisa que a gente sempre vê é como está saindo aquele fragmento, porque é diferente o fragmento que vem pulmão e o fragmento que vem nódulo. A gente já vê na macro ali, quando a gente tira o fragmento da agulha, se está vindo tumor ou lesão, não vou nem chamar tumor, se está vindo lesão. A gente vê um tecido mais esbranquiçado que não é diferente do pulmão. Então a gente sabe que está na lesão e veio material pequeno porque o nódulo é pequeno. E o patologista vai validando, enquanto ele vai vendo esse primeiro material, a gente já vai fazendo várias amostras. Várias. Porque depois que como a gente faz a técnica coaxial, a agulha já está posicionada. É mais fácil para a gente ir lá e pegar 1, 2, 3, 4, 5, quantos forem necessários. Então, nódulos pequenos, a gente faz bastante. A gente não faz menos de 8, 9, 10 fragmentos, tá? Principalmente quando tem estudos moleculares, que é a grande maioria. Agora, quando o nódulo é maior, a gente normalmente faz menos. Então, é muito o feeling ali junto com o patologista, ó. E tem outra informação que o patologista normalmente dá que é irrelevante, que é relevante, que ele fala, ó, tem pouca célula, não está dando para dizer o que é aqui, a gente aumenta a nossa coleta. Ou o contrário, ele fala, tá super celular. Não, a gente não precisa de tantos, porque ele fala, ó, um bom já me resolve para praticamente tudo. Então, vai muito assim, não tem como padronizar. Tem que ser 4, tem que ser 5, tem que ser 10. Mas é essa boa relação com o patologista no Essa procedimento. questão do número de fragmentos pode ser que faça diferença em alguns casos, porque normalmente a gente divide o material, né? Então, uma parte vai para imunistoquímica, uma parte vai para molecular, uma parte vai para outro tipo de estudo molecular, e às vezes, se a gente tem um único bloco, né? Muitas vezes a gente fica com aquele material preso porque você tem que fazer aquilo de maneira sequencial e você não consegue disparar de maneira em paralelo, né, os testes, mas por isso que eu perguntei, assim, a questão, mas eu sei que o patologista normalmente acaba ajudando bastante, né, acho que a gente tem esse privilégio de ter a disponibilidade de patologia em sala, que também não é em todo lugar, né, então a gente sofre, principalmente quando biópsias são feitas em locais que às vezes não estão habituados, né, a ter essa interface e essa solicitação de rotina aí de testagem molecular. Uma situação sempre desafiadora para a gente é quando a gente faz a biópsia e o patologista fala, não tem célula, não tem célula. Aí você coletou 5, não tem, tá ruim de célula. Essa situação, normalmente, o que a gente faz? Essa é outra que a gente colhe um monte e, ok, não tem célula, pode ser algo benigno, pode ser algo fibrótico, pode ser. Então, mas essa interface com o patologista na hora é super relevante. Concordo contigo e é um privilégio a gente ter aqui também isso. Legal. Bom, eu faço minhas também as palavras que a Carol comentou, para quem está à distância, nós recomendamos. Bom, 98% ou 99% da plateia aqui é da oncologia, tá? Isso não é à toa, né? Não é, acho que é dado exatamente esse relacionamento bom que a gente tem, e eu acho que a oncologia é talvez o carro-chefe da intervenção de uma maneira geral, né? Tem uma coisa, o que eu queria saber de vocês é como é que vocês estão em relação à cobertura das fontes pagadoras, né? Então, veja, eu vou dar um exemplo, né? Eh, se a gente vai fazer uma ablação de nódulo renal, né? É muito mais caro fazer por uma ablação do que ir lá e abrir o paciente, ou mesmo com robótica, vocês perdem até para robótica no preço, porque é muito caro. Então, eu não sei em que pé que está isso daí, queria saber de vocês, como é que vocês veem. Acho que o futuro não é muito brilhante a médio prazo ainda,
né? Uma outra coisa que a gente enfrenta, que tem na oncologia, você tem cada vez mais surgido iniciativas de tratamento de metástases via por métodos ou ablativos ou mesmo cirurgia, né? Então, na minha área, que é a área urológica, a gente faz bastante isso. Não é tão frequente nos tumores do aparelho digestivo ou mesmo no pulmão, que são doenças muito mais sistêmicas, né? Mas em cânceres urológicos, né, a gente tem feito isso. E eu fico às vezes assustado, ou mesmo em certos sarcomas isso faz sentido, né? Você ir lá caçar nódulos pulmonares, né, do que ficar intoxicando o paciente com quimioterapias que não adiantam nada. Então, só que, cara, para cada agulha você vai, é muito caro. Então, se você vai usar 2 agulhas, ou se você vai fazer a ablação de 2 nódulos em locais diferentes, que vai te exigir a utilização de 2 agulhas, fica proibitivo, né? Então, como é que vocês veem, que saída vocês veem para esse tipo de situação? E como é que está o relacionamento do hospital comercial com os fundos pagadores? Curiosamente, a reunião de ontem à noite também passou bastante por esse tema, né? Que o Rafael comentou bastante aí a atuação e a dificuldade que está sendo como diretor-geral do hospital, ele deixou claro o cenário de dificuldade que tem para frente nessas relações. O que acontece para a gente é curioso que a gente vê uma heterogeneidade nas nossas solicitações de acordo com a fonte paga, com a operadora. Tem ablação de rim que não está no rol da ANS, que algumas operadoras aprovam. Tem algumas ablações de HCC Aprovam dentro integral, do rol, pagam aprovam tudo, integral, pagam tudo. pagam tudo. Tem ablações de HCC dentro do rol, a gente está com uma agora, que não autoriza. A paciente judicializou e ainda assim não autorizou. Então, tem uma certa um comportamento quase errático, mas que a gente identifica que tem algumas operadoras que oferecem uma dificuldade exacerbada para as aprovações. Então, tem umas que a gente já vê e fala, ó, vamos ter dificuldade aqui. E tem outras que a gente fala, vamos ter menos dificuldade aqui, mas nenhuma sai, principalmente extra rol. O que está dentro do rol, aí a gente teve um belo avanço esse ano, que foi a incorporação no rol da ANS para o tratamento das metástases de colo retal para o fígado. Então, já foi aprovado pelo Conitec, está no prazo de aprovação de incorporação no rol da ANS, que é um prazo, se eu não me engano, de 90 dias e já foi um mês. Então, em breve, a gente vai ter essa incorporação, que é um procedimento bastante comum para a nossa prática. E a gente acredita que com isso também venha na esteira outros. O de rim já foi e voltou diversas vezes, mas é um que a sociedade de intervenção também está com essa negociação de longa data, já foi e voltou igual a metástase coloretal. A gente também tem a expectativa de que uma hora isso aí se entre para o rol. Em relação ao valor absoluto, essas novas tecnologias, elas sempre têm um custo muito caro, mas que vão decaindo com a medida que vai sendo utilizado. A ablação por radiofrequência, por exemplo, só para dar uma ideia de valor aqui. No começo, essa agulha custava cerca de 15 mil. Hoje está 4. Então, esse é o preço de uma agulha de radiofrequência. Hoje está 4 mil. A agulha de micro-ondas, que é uma incorporação mais recente, ela está por volta de 20, mas chegou por volta de 20, hoje está mais próximo do 10. Então, todas essas tecnologias também estão com seu uso. Agora tem a eletroporação irreversível, o preço é altíssimo. Um orçamento de uma eletroporação irreversível é um preço muito alto. Então, cada agulha é 20, a gente usa pelo menos umas 3 agulhas, então você está falando de um procedimento de no mínimo 60 de entrada, de começo. Eletroporação, o que é? Eletroporação irreversível, que é uma modalidade de ablação em que você não lesa o colágeno das estruturas. Então, você consegue, em tese, fazer uma ablação de uma lesão pancreática ou de uma lesão no hilo hepático ou do lado da uretra. E você não lesa a uretra. Então, mas é uma incorporação ainda com muito custo
e com poucos centros que são capacitados para fazer, tá? Então, até você chegar nessa curva de incorporação e ter uma melhoria no valor dos insumos, ainda vai um tempo. Você pode usar a mesma agulha em 2 lesões ou 3 lesões diferentes no mesmo procedimento? Ou você é obrigado a cobrar uma agulha a mais? Não, a gente usa a mesma. Por exemplo, o paciente tem 4 metástases, uma agulha resolve todas. O que pode mudar mais ou menos a agulha, muitas vezes, é quando você está. Assim, certamente, quando você está fazendo crio, quando você está usando o crio, você não consegue entrar de novo naquele tecido que já foi congelado antes. Então você tem que. É um tumor grande que eu vou precisar de 3 agulhas, tem que colocar as 3 no começo e fazer aquela ablação com as 3. E eu não consigo entrar mais novamente nessa região que está congelada e que se eu entrar tem um risco de quebrar aquela bola de gelo, uma hemorragia, enfim. É isso que. Mas quando a gente está falando de radiofrequência ou micro-ondas, que é a tecnologia muito mais amplamente usada do que CRIO, mesmo para rim, a gente pode usar uma agulha só para tratar diversos tumores. Inclusive, a gente já fez tratamento de órgãos diferentes, metástase hepática e pulmonar, no mesmo tempo, com a mesma agulha. Tá? Só para exemplificar um caso bem de órgãos diferentes tratados simultaneamente. Eu faço bastante tumores de cabeça e pescoço e neuro-oncologia. E vocês têm alguma coisa de quimio intra-arterial feita ou protocolo? Porque para cabeça e pescoço, aqueles tumores grandes, assim, que pegam carótida, são um super desafio. Tem paciente que faz o blowout, seja da face. Quando eu estava nos Estados Unidos, a turma gostava de fazer, mas aqui no Brasil não, a coisa não. Para falar a verdade, eu vi pouquíssimo, dá para contar nos dedos de uma mão de quimio intra-arterial para esses tumores de cabeça e pescoço e até para tumores cerebrais eu cheguei a ver também, para GBM, sabe? Cateteriza seletivamente e joga o míssil teleguiado lá dentro, entendeu? Para aqueles tumores que já estão fora de possibilidades, né? Em alguns casos surtia efeito, outros não. Eu já vi, inclusive, fazer quimio intra-arterial para tumores de cabeça e pescoço, só para vocês terem uma ideia, o SEC de cabeça e pescoço, quimio intra-arterial, joga e irradia. Muito louco o negócio, mas assim, para aqueles casos mais dramáticos, lesões grandes envolvendo carótida, com risco de sangramento, já tendo até algum sangramentozinho ali, aquela coisa que a gente já começava a ver que o paciente estava na iminência, esses casos eu acho que é uma coisa para a gente começar a tentar ver se é viável ou não, né? Ver se Esse tema eu conheço bem. Assim, a gente tinha um ambulatório no HC, lá no ICESP, onde a gente fazia tratamento de lesões periféricas de membros, por exemplo, com cisplatina intraarterial em altas doses, com resgate de tiosulfato endovenoso, né? E também em tumores cabeça e pescoço, isso foi inventado em 1958, o ano que eu nasci, então eu nunca esqueço isso. Os japoneses que inventaram isso. E eles faziam quimioterapia, e era exatamente o mesmo protocolo que é feito desde então, há 65 anos. Que é cisplatina, uma dose extremamente alta, você usa 150 metros quadrados, por exemplo, na artéria, e você resgata pela veia. Agora, isso existe no HC era uma operação de guerra. A gente fez uns 10 casos, mas era uma operação de guerra. Parava tudo, tinha aqui não sei o quê. Aí, de repente, o paciente já estava posicionado. Cadê a bomba de infusão para fazer as... Então, era uma sincronização. No Sírio, a gente fez algumas vezes. O Olavo Fer fez algumas vezes, tenho certeza, lá no Sírio, os tumores de cabeça e pescoço. O protocolo é bem enxuto, não tem problema, né? Você consegue fazer, é tranquilo, é seguro, né? Uma época a gente tinha dificuldade em achar o tiosulfato, atualmente não é tão problemático assim, mas exige uma coordenação, porque assim, há um oncologista junto na sala de intervenção,
né? Então você tem a bomba fazendo a bomba de infusão, aquela bomba que vocês fazem para aquela de alta pressão, né? Então tem uma sincronização, começa a infundir, 6 minutos depois faz um bolo de tiosulfato, acabou, nós usamos 20 minutos depois você começa a infusão contínua de tiosulfato endovenoso. E isso tudo, assim, cadê a farmácia? Onde é que está a droga? A droga tem que ir até o que já é um problema, né? Você levar a quimioterapia até a sala de intervenção. Quem é que vai manipular? Cadê o. Você faz a primeira e a segunda vez, o resto do time fica treinado. É muito legal. O problema é quem paga depois, porque isso também é um problema para você lançar isso é um procedimento relativamente barato do nosso ponto de vista, não sei como é que é do ponto de vista de quem faz, mas é uma coisa bem factível, Marcos. Isso. Em todos os lugares. A gente tinha, por exemplo, em situação de amputação, ah, não, a gente fazia, eram 2 drogas. A gente fazia, nos SECs era cisplatina em dose alta e nos tumores periféricos era com melphalan. Era mais ou menos o que se fazia com melanoma, né? Em melanoma você tem uma coisa um pouco mais complicada, que é perfusão isolada de membro, né? Então, do mesmo jeito, é mais ou menos, quer dizer, não é uma perfusão isolada de membro, porque você não isola a circulação, né? Mas nessas de infusão, a gente usava o melphalan no caso dos melanomas, dos sarcomas, né, de extremidades com risco de amputação, ou quando era SEC era mais fácil ainda, né? Eu fiz uma vez era um osteosarcoma, isso lá no C. Camargo, uma época que eu fiquei por lá, e também era um inferno, era uma coisa assim que tinha, sabe, assim, é muito difícil isso, né? Você concatenar a equipe, que você tem que envolver enfermagem, envolver a intervenção, envolver o setor de radiologia, envolver a farmácia de quimioterapia, de infusão, mas sai, cara. Quando você tem um procedimento bem indicado, sai. A gente já tem alguns casos de quimioterapia intraarterial aqui no hospital, mas normalmente a gente tem alguns casos aqui no hospital, já. A gente tem cabeça e pescoço não, mas fígado sim, já é algo que a gente tem com uma certa recorrência. E, tecnicamente, não é um procedimento nem caro, porque a gente precisa de 2 catéteres e um fio-guia, e também não é um procedimento difícil, porque normalmente são tumores grandes, as artérias são grandes e tal, então não são cateterismos muito complicados. Em relação a ter todo o time junto, também é uma coisa que a gente não tem tido dificuldade, porque a gente já está acostumado a fazer, por exemplo, um procedimento como a radioembolização, onde a gente pega partículas carreadas com radiação, onde essas partículas muitas vezes são internacionais, e então tem uma certa radiação que tem que ser produzida desde lá fora para chegar aqui e ter uma manipulação também pela medicina nuclear, equipe de farmácia, tem toda uma monitorização que é feita da sala pela equipe física, de física médica, que faz para ver se não está tendo exposição de radiação nos participantes, e temos também as quimioembolizações, onde a gente também já tem manipulação, tanto de doxorubicina, nas partículas também, com a farmácia vindo e a gente fazendo a injeção. Nos casos que a gente teve de quimio intraarterial, até agora a gente não teve problemas em relação à logística, não. É justamente isso que o senhor falou, a gente faz o cateterismo, traz a equipe da farmácia, coloca na bomba, 2, 3 horas de infusão, e Isso daí a para gente... fígado, né? Fígado. Adalberto, né? Isso. Adalberto, Fígado, perfeito. para fígado, né? Aham. E para cabeça e pescoço, vocês já fizeram algum caso aqui no NOP Não, aqui, cabeça e de pescoço ainda ou não. embolização ou quimioembolização? Não, cabeça e pescoço ainda não. Tá, Vamos achar esse quimioembolização. paciente, né, Uchoa? São de um caso, como dizer que diz. Simples. Tem 65 anos essa coisa. Nasceu em 1958, tem a primeira publicação. E funciona. Os SECs, os primeiros casos eram os tumores de seios da face. Porque ninguém você não vai operar um tumor de face, porque o grau de mutilação era tão grande, e aí os caras fazem, não, aqui não dá. E foi aí que nasceu, na verdade, a cisplatina intraarterial com resgate de tiosulfato. E a carótida externa ainda, para seios da face. Então, teoricamente, segurança... É um pouco de estresse, né? Para nós é estresse. Se você enfiar 150 metros quadrados de plasticina, você mata na veia, né? Mas é impressionante. Você injeta na artéria e ao mesmo tempo você vai pingando. Tem um bolo de tiosulfato, depois você vai pingando o tiosulfato ao longo de 6 horas. E aí a gente fica estressado. Pô, será que vai sobrar? Será que já está entrando, né, na circulação sistêmica as platinas? Será que já tem o tiosulfato para neutralizar? Não sei o que, fica uma tensão para a gente, né?
Seguramente, se escapou, você perde o rim. Mas no abdômen também não é um procedimento, apesar de tecnicamente ser razoavelmente tranquilo, é um procedimento tenso, porque é isso, você exagera na dose, você faz uma falência hepática, ou eventualmente o catéter sai, faz uma toxicidade gastrointestinal, enfim. É uma responsabilidade grande de vocês, porque isso aqui, né, no segmento de cabeça e pescoço, quer dizer, você está com a circulação que eventualmente escapa, Exato, não pode. é para outro lugar, vai para a retina, vai para não sei aonde mais. Isso. Mas é um bom, eu acho que eu concordo com o Marcos, é muito subutilizado para paliação de dores em situações dramáticas e de recidivas em cabeça e pescoço. É uma arma subutilizada. Aqui em São Paulo, eu fiz INCA, e lá no INCA existia uma unidade chamada HC4, Hospital do Câncer 4, que era a unidade de cuidados paliativos. E como eu gostava muito dessa área já desde essa época, 20 anos atrás, eu já coligava, ficava próximo dessa turma, e eles usavam para pacientes assim com frequência. Foi a vez que eu mais vi, foi o tempo da minha vida que eu mais vi ser feito esse tipo de procedimento. E aqui em São Paulo, como eu falei, dá para contar nos dedos de uma mão, às vezes, que eu vi ser feito. Eu sou cabeça e pescoço, para quem não me conhece, mas assim, a minha experiência com quimioembolização é muito baixa, realmente eu não tenho nem caso para dizer assim, fica bom ou não fica bom. E eu até acho que uma das maiores limitantes é a gente ter uma equipe boa para fazer isso daí. Então, assim, que ótimo que a gente tem aqui, acho que a gente pode até de repente estudar aí a junção, fazer um protocolo bem orientado, porque isso dá muito, né, renome até para a instituição a gente divulgar essa casuística que a gente eventualmente venha formar aqui, porque realmente não é uma coisa que a gente vê nos painéis da cirurgia de cabeça e pescoço como uma coisa rotineira, não, viu? Perfeito. Bom, obrigado pela paciência, pela presença dos que estão à distância, e eu vou encerrar, fechando a hora aqui, e a gente pode continuar o bate-papo aqui. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. E aí, você tá bem? Beleza, Sérgio? Eu achei que você ia falar